Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus nos abençoe, trazendo aos nossos corações paz, conforto espiritual, alegria de viver, confiança em Deus, para que as nossas virtudes possam entrar em contato com a divindade através do fluido cósmico universal e das leis que regulam e tutelam a nossa existência, que tutelam as nossas vidas. Nós hoje vamos estudar os laços de família a partir de uma proposta espírita, que é aquela do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai Pai e Mãe. Allan Kardec, quando foi estudar esse tema, dividiu a temática em alguns pontos que nós viremos a saber agora. Piedade filial, muitas pessoas já sabem daquilo que nós trabalharemos agora. Quem são minha mãe e meus irmãos, a propósito de uma experiência de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos e com os irmãos de consanguinidade e sua mãe. Parentesco corporal e parentesco espiritual, que é a proposta que advém dessa pergunta, desse questionamento de Jesus. E Instruções dos Espíritos, que é um texto de Santo Agostinho falando sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, quando a gente conheceu esse texto, estudando esse texto para uma outra proposta, estudando o egoísmo, a gente caiu no texto sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu falei assim, vamos falar sobre família, né? Vamos tirar um tempo para falar sobre família. Eu pensei, a melhor forma de falar sobre família no início, quando a gente está desenvolvendo uma tese, é estudar Kardec, estudar o Livro dos Espíritos, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ver as propostas que Allan Kardec tem para que a gente possa se desenvolver no contexto de espiritualidade, no contexto de intuição intelectual que o espírito de Allan Kardec teve, junto aos maiores da humanidade naquela época em que ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, em torno de 1864, com textos um pouquinho anteriores, porque alguns textos já vieram do Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. A Imitação do Evangelho veio antes do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Allan Kardec ele começa o nosso texto, o nosso estudo, trazendo um texto de Marcos, de Lucas e de Mateus, que ele sintetiza em 3 linhas. O Evangelho de Marcos é capítulo 10, versículo 19. O de Lucas é capítulo 18, versículo 20. E o de Mateus é capítulo 19, versículos 18 e 19. Jesus diz assim: Conheceis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Então ele está conversando com o mancebo rico, com o jovem rico, e o jovem rico quer conquistar o reino dos céus. E pergunta para Jesus o que é necessário. Jesus falou assim, conheceis os mandamentos. E aí ele vai falar sobre os mandamentos, né? O primeiro é não cometereis adultério, o compromisso de não adulterar, de você ter um compromisso com a verdade, né? De ter um compromisso com a dignidade, com a hombridade, com a honridade. E aqui a gente vai pensar geralmente nas vinculações de caráter sexual, na conjugalidade, no viver junto com o outro, com essa conquista que a gente vai fazendo de conquistar a monogamia. Nós viemos de um passado poligâmico, temos uma estrutura em que a energética do ser, ela não fica toda hora, a todo momento, sustentando a conjugalidade. Então, nós precisamos desse mecanismo de filtragem, para que a gente possa aprender a viver com o outro, ou aprender a viver sozinho, canalizando as energias da sexualidade para Deus, para os nossos processos evolutivos. Não matareis, o compromisso com a vida que é dada pelo Criador, a vida que é uma concessão divina, Deus Pai e a Mãe Terra, elas tutelam a nossa existência. Quem nos deu a vida?
Sobre o ponto de vista biológico, nós precisamos de um pai ou de uma mãe, fora os mecanismos de fertilização in vitro, ou outros mecanismos que possam ser utilizados também, mas a gente geralmente vai pensar nesse sistema dual, o homem e uma mulher. O homem fertiliza e a mulher é fertilizada. Então, esse compromisso com a vida é importante para nós, para o nosso estudo também sobre os laços de família. Não furtareis. A ideia de respeitar a posse. O espírito, para que possa crescer, ele precisa de posses. Nem que seja um livro, um violão, um piano, um teclado, um carro, uma casa, um apartamento, uma roupa, uma veste, um relógio, um copo de café, uma xícara de leite. São coisas, são pequenas coisas com as quais nós aprendemos a lidar. Nós precisamos desse compromisso evolutivo de saber lidar com as coisas que a vida nos concede. Então, esse compromisso, não furtareis, saber aquilo que é do outro, conseguir afirmar a alteridade, né? Sabendo que cada um de nós temos que aprender a trabalhar com as posses. É necessário ser, a gente geralmente diz, é mais importante ser do que ter. Mas mesmo assim nós precisamos aprender com essas coisas que a vida de um planeta de provas e expiações, rumando para um planeta de regeneração, vão nos conceder, né? Os títulos também são da mesma forma. Fulana de tal ou fulano de tal são palestrantes, né? É uma concessão, é um título que você tem. E na medida que você vai trabalhando com seus valores, você vai aprendendo a dar a cada um segundo as suas necessidades. Então não furtareis. Não prestareis falso testemunho, que é o compromisso com a verdade que nós já falamos com relação à adulteração. Não fareis mal a ninguém, que é aquela ideia de fazer ao próximo aquilo que nós desejamos que nos fosse feito. E honrai vosso pai e a vossa mãe. E aí a gente vai à questão da dignidade que nós precisamos ter com relação ao exercício de gratidão que nós fazemos com os pais. Com os pais e com aquelas pessoas que são como pais. Um padrasto, uma madrasta, um avô, uma avó, um tio, uma tia, parentes, né? Então, esse exercício de consanguinidade, dentro da consanguinidade, ele é importante. Quando o ser ele é adotado, e talvez algum adotado consiga assistir essa palestra na Associação Espírita Chico Xavier, a pessoa é adotada, tem alguém que faz às vezes de pai e de mãe. Então o exercício do cuidado com a vida, do cuidado com o amor, ele não se dá somente de cima para baixo, mas ele precisa de um mecanismo que vai e que volta. Que vai dos pais para os filhos e que vai dos filhos para os pais. Lembramos que Allan Kardec não teve filhos. Que coisa, não? Então, cada pessoa tem o seu compromisso evolutivo. Não significa que eu não tendo filhos nessa vida, nessa encarnação, eu seja completamente sem experiências. Mas aquilo que a gente imagina, que na medida que o tempo passa, nós vamos adquirindo compromissos evolutivos que nos fazem melhores. E nesse compromisso de nos tornar melhor, de nos tornarmos melhores, vem a questão do desenvolvimento. Aqui no item 2, Allan Kardec pega o texto inteiro sobre honrar pai e mãe. Ele está no Decálogo, né? No Êxodo, capítulo 20, item 12, versículo 12. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então é uma promessa de vida, de você viver longo tempo. Então é um negócio que Deus faz com as criaturas há 3.500 anos, por exemplo. A ideia de que você vai honrar seu pai e vai honrar sua mãe e vai ter um longo tempo na terra. Com o compromisso de Jesus no Novo Testamento, a terra deixa de ser a terra prometida para se transformar na terra do céu.
A gente vai pensar no nosso lar, nós os espíritas pensamos no nosso lar, nas colônias espirituais, nas colônias em que nós adquirimos a dignidade, o amor, o carinho, né? Mas essa ideia de que essa terra que Deus nos dará é um compromisso de nós com a nossa consciência e na medida que a gente vai adquirindo essa consciência cósmica, essa consciência com Deus na intimidade, esse pananteísmo, que não é panteísmo, mas é Deus está em toda a criação e a criação está mergulhada em Deus, com um compromisso da continuação da individualidade, a gente vai vendo esse panenteísmo de uma forma que Deus nos abraça através das oportunidades evolutivas que a vida nos concede. E aí o Senhor nos dará essa terra do céu, essa ideia de que a vida, com os seus compromissos de trabalho, eles vão continuar na terra ou fora dela, nos mecanismos materiais e orgânicos ou nos mecanismos espirituais e energéticos. Então vamos dar uma olhadinha rápida no Piedade Filial, e aí depois a gente vai olhar os outros textos. A gente vai dar uma passada rapidinha nesses 40 e poucos minutos que a gente vai estudar o tema. A gente vai dar uma olhada nesse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec escreve que o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade, de amor ao próximo. Então, eu tenho que amar a todos. Allan Kardec trabalha esse amor pelos pais, né? Em outro texto, ele vai falar sobre a pureza das crianças, em outro capítulo, né? Sobre a pureza, sobre a simplicidade, sobre a candura. E aqui ele vai falar sobre essa relação de retorno, que os pais fazem o investimento nos filhos e os filhos precisam também desse investimento nos pais. Então existe essa lei geral de caridade e de amor ao próximo. Por não ser possível amar o próximo sem amar seu pai e sua mãe. Então esse compromisso evolutivo de amar os nossos antecessores. Mas a palavra honrai abrange um dever a mais quanto a eles, o da piedade filial. Quando me fala em piedade, eu me lembro da piedade dos anjos. Como é que é o sentimento angelical que nos conduz nos caminhos de Deus? Como é que sentem a piedade os anjos? E aí a gente vê nesse desenvolvimento que nós estamos tendo de 150, 160 anos para cá, através da proposta espírita, a gente fica pensando como é que se desenvolve a piedade nos homens e mulheres de bem, nos homens e mulheres que amam e que têm compaixão pelo próximo. Essa compaixão ela vai se transformar em piedade. Então a gente vê que a gente está no processo de desenvolvimento. Nós não temos as virtudes angelicais, mas nós estamos crescendo. E a gente pode afirmar a si mesmo, afirmar aos nossos, às pessoas que estão próximas, que nós estamos crescendo. Não é uma falta de humildade, é um reconhecimento que o crescimento ele faz parte do mundo que nós estamos e dos mecanismos aos quais nós estamos vinculados, né? Deus quis mostrar com isso que o amor é necessário, que ao amor é necessário somar respeito, atenções, submissão e condescendência. Olha que bonito isso. Você ser condescendente com os pais, você silenciar para que o seu pai ou a sua mãe possa falar para você. Às vezes você acha que eles não têm razão. Isso é normal. Você vai dizer, você fica calado, coloca água na boca, fica chupando a água, né? E aí você espera a pessoa falar, o seu pai falar, a sua mãe falar, para que você possa ter o seu experimento de condescendência, de ser condescendente, de alterar, né, o propósito de vida. Respeito, atenção, submissão. O que acarreta a obrigação de cumprir para com os genitores de maneira ainda mais rigorosa tudo o que a caridade determina quanto ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que exercem o papel de pai e de mãe, as quais, por isso, possuem tão maior mérito quanto menos obrigatório é o devotamento. De uma maneira rigorosa, Deus exige sempre a expiação de toda violação desse mandamento. Então, são mecanismos automáticos da lei.
Às vezes são automáticos e às vezes não são. Então existem espíritos encarregados da justiça no mundo, tanto quanto existem espíritos encarregados da misericórdia. Como nós precisamos da misericórdia para viver uma vida afetivamente saudável e em um sistema evolutivo, nós precisamos nos auxiliar com esses equipamentos evolutivos das leis de misericórdia. Falávamos de misericórdia e agora nós entraremos num novo texto. A gente vai pular grandes textos de Allan Kardec, a maior parte do item 3, a maior parte do item 4, e a gente vai entrar num novo capítulo, um novo item do capítulo, melhor dizendo. Tendo vindo Jesus para casa, isso aconteceu dentro de uma casa, quando eu li os textos, falei, meu Deus do céu, eu faço evangelho há 20 e poucos anos, 30 anos, e eu não tinha visto ainda que acontece dentro de uma casa. Eu achei que acontecia fora do lar, em lugares muito grandes, né? Mas o texto, ele deve ter a sua razoabilidade, né? Esse texto, ele está no Evangelho de São Marcos e de São Mateus. Tendo vindo para casa, reuniu-se tão grande multidão que nem mesmo conseguiam se alimentar. Sabendo disso, seus parentes vieram para se apoderarem dele, pois afirmavam que havia perdido a razão. Entretanto, quando chegaram sua mãe e seus irmãos, mantiveram-se do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado em torno dele e lhe foi dito: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E observando os que estavam assentados ao redor de si, esclareceu: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está no texto de São Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21, 31 a 35, e Mateus, capítulo 12, item 46 a 50. Então nós vamos direto à interpretação de Allan Kardec, e aí depois a gente vai tecendo os comentários. Certas palavras de Jesus parecem estranhas. A gente fica pensando assim exatamente sobre essa coisa, essa estranheza que Allan Kardec reconhece. Falou, mas a gente deve honrar pai e mãe. A gente tem um compromisso de amor e fidelidade com as pessoas que são dos nossos laços consanguíneos. Por que será que Jesus falou isso? E no final do texto aqui, eu já estou dando spoiler já, né? No final do texto, Allan Kardec vai falar sobre parentela espiritual e parentela corporal. Como Jesus fazia a vontade de Deus, os familiares dele é aqueles que faziam a vontade de Deus. Se eu tiver um homem ou uma mulher que querem fazer a vontade dos homens, aí estarão eles com compromissos evolutivos com aqueles que fazem a vontade dos homens. Isso de uma forma simples, mas a gente vai pensar nas pessoas que estão na nossa consanguinidade, depois a gente vai ver os laços de parentesco espiritual e corporal, a gente vai ver que existe um compromisso evolutivo com as pessoas que estão na nossa consanguinidade. Diz Allan Kardec que os espíritos que encarnam na mesma família, sobretudo como parentes próximos, são quase sempre espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores, que se traduzem pela afeição recíproca durante a vida terrena. Então, essa ideia de que a experiência evolutiva na qual eu me encontro, ela pode se repetir de alguma forma, né? Da mesma forma, a gente não sabe como é que funcionam os mecanismos divinos de escolha, mas a gente sabe que a gente vai tecendo relações no trabalho, na casa espírita, quando a gente é espírita ou na igreja, com os laços de consanguinidade. Quando a gente faz cursos, a gente se encontra com pessoas e a nossa vida ela vai se tecendo na grande teia da vida, em que a gente vai estabelecendo um relacionamento de amor com as pessoas que nós temos. Às vezes não é de amor, mas mesmo assim nos conduz à elaboração, ao atilamento, para que eu possa desenvolver minha razão,
meu sentimento, meu comportamento, seja um comportamento verbal, mental, emocional, seja um comportamento físico, sejam fatores da personalidade, sejam fatores do inconsciente. A gente vai trabalhando esses valores. Somos convidados pela vida nesses valores, né? E aí a gente vai pensando que na medida que o tempo vai passando e a vida vai se atualizando, Jesus vai aumentando sua família. Pensemos na família de Jesus há 2000 anos e na família de Jesus agora, a gente fica pensando, será que eu sou familiar do Cristo? Nem que seja um pouquinho, não precisa ser muito. A ideia de que a gente tem esse compromisso com as teias de Jesus, né? E aí a gente fica pensando no pensamento cósmico, com os espíritos superiores, os nossos anjos guardiães, têm em relação a nós, e a gente vai vendo esse compromisso de filiação, porque o anjo de guarda da gente é como se fosse um pai, como se fosse uma mãe. Eles têm um compromisso de educação conosco, um compromisso de nos conduzir durante a vida. Esse compromisso não é um compromisso de dizer assim, você vai fazer tudo aquilo que eu quiser. Não é esse o compromisso de um pai ou de uma mãe. É de estudar as situações e ver se pode auxiliar, se pode auxiliar. E aí a gente vai ver, durante o plano encarnal, a gente vai ver as diversas faixas etárias. A gente começa de criança, precisando dos pais para tudo, e a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo valores novos, e chega um momento na maturidade que a gente tem responsabilidade sobre a própria vida. E aí a gente vê que os nossos relacionamentos mudam, porque essa responsabilidade que eu tenho diante de mim é a mesma responsabilidade que eu tenho diante de Deus, da vida e da família. Então essa responsabilidade cresce, né? Então, Allan Kardec fala sobre esse comportamento que parece estranho, porque as palavras não parecem ser de Jesus, mas são de Jesus mesmo. A gente consegue reconhecer. Diz Allan Kardec que os incrédulos não deixaram de extrair desse fato uma arma, sustentando que ele se contradizia. É irrecusável que sua doutrina apresenta como base essencial, como pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não poderia então destruir de um lado o que estabelecia do outro, pelo que se deve extrair a seguinte consequência rigorosa. Se certas máximas contradizem aquele princípio básico, é que as palavras que se atribuem a Jesus foram mal reproduzidas, que é uma possibilidade, ou mal compreendidas, e aí a gente tem a proposta espírita estudando os textos de Jesus para que a gente possa entendê-lo, ou não lhe pertence, que é uma ideia que eu pessoalmente penso que Jesus, no seu sentido de humanidade, uma humanidade significativa há 2000 anos, que ainda mexe com as estruturas da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, conduzindo-nos ao encontro consigo mesmo e com Deus. Então, essa proposta de Jesus humano é a proposta que nós, os espíritos, adotamos, né? Jesus que sorri, Jesus que chora, Jesus que se zanga em alguns textos, né? Então, essa ideia de que esse Jesus humano, filho do homem, ele se dizia, né? Espanta-se com razão, no item 7, diz Kardec, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença por seus parentes e de algum modo renegar sua mãe. Então é essa ideia, né, de que os irmãos não o compreendiam, eles não tinham uma situação psicológica de entendimento dos fatores psicossociais que conduziam Jesus ao seu caminho de encontro com Deus para revelá-lo à humanidade. Eles não entendiam talvez nem a ideia de Deus. Né? Se bem que os judeus já tinham a ideia de Jeová, né? Jeová simbolizando Deus. Né? A gente tem a ideia de Deus como um ser paternal, mas a doutrina espírita ela consegue nos explicar que Deus pode ser a inteligência suprema. De qualquer forma, mesmo que exista uma inteligência universal em todo o universo, existem aqueles homens, geralmente seres mais velhos, a gente imagina, porque eles têm a contribuição do tempo, dos milênios, né, ou bilhões de anos, a gente não sabe como é que é o processo, que são seres mais maduros, mais amorosos, mais compassivos,
o pai do filho pródigo, representando essa ideia de Deus. Mas os irmãos não compreendiam muito a Jesus. Maria até compreendia, mas não seguia em função dos seus compromissos. Quando a gente vê Maria de Magdala procurando Jesus no momento da ressurreição, tendo contato com ele, ela vai e fala com Maria, ou seja, Maria estava com os apóstolos, Maria estava com os discípulos. Maria foi entregue ao sentimento de João Evangelista para que João cuidasse da mãe de Jesus como se fosse sua própria mãe. E Maria cuidasse de João como se fosse seu próprio filho. João é esse discípulo amado, é o discípulo que se conjuga ao pensamento e ao sentimento de Jesus. É um filho e ao mesmo tempo irmão de Jesus, porque esses relacionamentos de filiação e de irmandade, na medida que o tempo passa, eles se alteram também. E a gente vê essa simplicidade em João, que a gente imagina que se conjuga séculos depois na existência de um Francisco de Assis. Nós, os espíritas, acreditamos que Francisco de Assis é a revivescência de João Evangelista, é a nova oportunidade de vida que Jesus dá a João para que o amor de João possa cativar os corações. E a sua mensagem de Jesus, de Francisco de Assis, melhor dizendo, é de 8 séculos. E a de João Evangelista de 2 milênios. Então essas duas mensagens do mesmo Espírito vão carregando a gente com esse amor cristão, com essa ideia de laço espiritual, de laço corporal. E aí a gente vai dar uma olhadinha rápida aqui no parentesco corporal e parentesco espiritual, já que a gente está com a proposta de dar uma olhadinha em todo o capítulo. Os laços de sangue, diz Allan Kardec, não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Então, Allan Kardec ele fala sobre necessariamente. Então, isso é natural que, às vezes, dentro de um relacionamento conjugal, dentro de um relacionamento em família, a gente tenha estranhezas, por exemplo, né? E aí a gente vê a ideia da expiação e da prova. A expiação é quando a gente recupera, tenta recuperar valores do passado através dos laços de perdão, de compaixão, né? E a prova é quando a gente precisa passar por determinadas dificuldades para que a gente possa amadurecer. Então essa ideia de provação e expiação dá exatamente essa ideia de responsabilidade que nós temos uns em relação aos outros nesse compromisso de crescimento. Então a prova vai trazer essa ideia de crescimento. Quando você faz a prova na escola, não é uma ideia de medir aquilo que você sabe, né? E aí você vai fazer pela prova aquilo que você sabe. Quando você estuda para a prova, você vai melhor na prova. Então, essa é a ideia que Allan Kardec desenvolve, por exemplo, no Livro dos Espíritos, sobre a educação moral, que não é a educação pelos livros necessariamente, mas pela arte de formar caracteres. Isso significa dizer que a pessoa, para se desenvolver moralmente, ela não precisa necessariamente ler muito, mas ela precisa entender a vida. Sob meu ponto de vista, eu acho que a pessoa precisa ler muito. Para isso que tem os livros na nossa humanidade, nessa transição de 2º milênio para 3º milênio cristão. Então, eu acho que a ideia de que a gente pode aprender uns com os outros, se não me engano, foi René Descartes que falou que os livros são a melhor conversa que os melhores autores puderam escrever na humanidade. Então, quando você lê um livro, você vai ter acesso a determinados conteúdos que são necessariamente o melhor daquele espírito, né? Mas então, estava falando aqui, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. A propósito, a gente tem um estudo sobre reencarnação muito importante no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que é a reencarnação de Segismundo, quando Adelino perdoa Segismundo pela morte em outras encarnações e recebe Segismundo como a oportunidade de dar a vida a ele, sendo seu pai, Adelino se ilumina. Aquela aura branca, límpida aparece e ele perdoa. Quando o perdão se faz, o espírito consegue manifestar seus reais valores diante da vida,
diante do cosmos e diante de Deus, né? Então, a criança ela recebe o envoltório corporal dos pais. E eu acho que isso é importante. A gente geralmente fala de fases, né? Que a primeira fase da criança é até os 7 anos, enquanto ela ainda tem o sangue da mãe gerenciando os processos de vida. A partir dos 7 anos, ela tem o seu processo de autoafirmação, de crescimento, de ser inserida num contexto de evangelização, de aprendizado, melhor dizendo, passando da creche para a escola. Então, esse processo da creche à escola, ele vai acontecendo que, na verdade, quando o ser tem acesso à creche antes, ele já vai desenvolvendo a socialização. Então, eu imagino a vida da criança como um contínuo, desde o nascimento ao desenvolvimento dos primeiros sorrisos, das primeiras falas, do equilíbrio, da ideia de engatinhar, de caminhar. A criança vai passando por essas fases, né? Essas fases, elas fazem com que o ser que a gerou, e a gente geralmente vai falar da mãe e do pai, possam ter um carinho especial pela criança. Ela é simples, a criança é ingênua, a criança precisa de cuidado, a criança precisa de carinho. E essa descoberta dos pais que sente bastante trabalho com a criança, mesmo sentindo bastante trabalho, eles têm esse sentido de descoberta da paternidade, da maternidade como uma função divina, né? Mas aí a nossa grande questão aqui, para a gente terminar essa segunda parte do estudo, falar sobre o parentesco corporal e falar sobre o parentesco espiritual, que nós já falamos em outro momento, é exatamente reconhecer que existe o amor, as relações de amor e as relações de afetividade fora da consanguinidade, né? Então, assim, a gente vai aprendendo por outro lado, e eu trago essa proposta na noite de hoje, na tarde e noite de hoje, que a gente avalie a necessidade de aprender a viver na relação com os nossos parentes consanguíneos. Então é importante naquele almoço de final de semana, no chimarrão que você toma junto, nas festas de aniversário, numa oportunidade de café, né? Naquela oportunidade de você estar próximo da família. Aproveita essas oportunidades que Deus te concedeu de ter uma família próxima de si, porque não são todas as pessoas que as têm. Não são todas as pessoas que têm essa consanguinidade, né? E ter família, partilhar momentos é significativo para o espírito, é uma forma de o espírito crescer. Então a gente passa agora para o último texto, que é um texto de Santo Agostinho, um dos espíritos que mais colaborou com a proposta espírita no seu princípio. Então, Santo Agostinho tem diversas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, tem mensagem no Livro dos Espíritos, e um dos espíritos que mais colaborou com Allan Kardec. Por que razão São Luís e Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, ficaram mais próximos de Allan Kardec do que outro? Não sabemos, mas é uma história. Deve ter a ver com a perspectiva de Allan Kardec na proposta em que ele estava, né? São Luís não deu muita comunicação no Brasil. A gente sabe que Santo Agostinho, pelo contrário, quando migrou o espiritismo da França para o Brasil, né, a gente sabe que Santo Agostinho se comunicou várias vezes, né? Então a gente vê essa questão de Santo Agostinho como uma oportunidade de um dos pais da igreja do século III, do século IV, trazer para nós as reflexões amadurecidas, para que mesmo ele sendo elaborado através da concepção católica, né, como um dos pais da igreja, pudesse colaborar com a proposta nova, que é a proposta da revivescência do evangelho a partir do conhecimento da espiritualidade, e ele participando da equipe do Espírito de Verdade também, que nós admiramos e que nós desejamos com todo o nosso carinho e nosso amor que seja Jesus. Isso em relação a alguns textos do capítulo 31 do Livro dos Médiuns, quando um texto é
assinado por Jesus de Nazaré e é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo com a assinatura de Espírito de Verdade, ou seja, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele passou um pano sobre Jesus para proteger a nossa cognição da mal compreensão e apontou para o Espírito de Verdade, ou seja, Allan Kardec sabia que Jesus e o Espírito de Verdade eram a mesma pessoa. Né? Então é interessante. Mas vamos para a ingratidão dos filhos, os laços de família. A gente tem mais uns 9, 10 minutos para estudar e vamos aproveitar esse tempo então. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Quando eu estava estudando para a live da Joana de Ângeles, de Sarandi, a gente estudou alguns textos sobre egoísmo. Quando eu vi esse texto sobre egoísmo, eu falei, caramba, quero falar sobre família. Quero abordar esse texto em alguma oportunidade. Aí quando houve o pedido para que eu pudesse fazer uma palestra com a Marinês, né, eu pensei assim, vou falar sobre laços de família. Né? Então essa ideia de que a gente pode trabalhar os laços de família através da proposta espírita. Então a gente tem a ingratidão como um laço que nos conduz ao egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, diz Kardec, diz Santo Agostinho. Porém, a dos filhos, quanto aos pais, apresenta caráter ainda mais odioso. É esse ponto de vista, mais especialmente, que investigaremos, para lhe analisar causas e efeitos. Nessa questão, como em todas as outras, o Espiritismo vem projetar luz sobre um dos problemas do coração humano. Então, Santo Agostinho ele vai falar sobre essa proposta de como as uniões se dão, como é que as famílias se formam. Vamos adiante? Quando o espírito deixa a terra, olha a proposta, leva consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza. Ou seja, nós conduzimos aqui aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos. Né? A semeadura num campo orgânico, num campo de terra, não é mais simples do que a semeadura no campo espiritual. Porque a semeadura num campo espiritual depende de aspectos mesológicos para crescer. Da família certa, do trabalho certo, dos estudos certos. A pessoa ela precisa de mecanismos que possam ajustar exatamente, se ajustar no seu processo de crescimento. Né? E aí eu sempre relaciono a ideia de crescimento com a rede da vida, em que umas pessoas às vezes renunciam aos seus processos de crescimento para que outros possam tê-la por perto, como Bezerra de Menezes, que sendo convidado em 1950 para ir a mundos mais superiores à Terra, ele renuncia pela oportunidade de ajudar algum ser humano que seja em sofrimento no Brasil ou no mundo. Então, o céu dele é ajudar as pessoas que estão em sofrimento. Essa é a ideia do médico dos pobres, por exemplo. Então, tem seres familiares que às vezes renunciam mundos mais avançados pela oportunidade de se dedicar a seres inferiores, que somos todos nós de alguma forma. Deixa eu me achar aqui. Quando o espírito deixa a terra, dissemos nós, leva consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza e prossegue no plano espiritual aperfeiçoando-se ou permanecendo estacionário até que deseje ver a luz. Ou seja, é necessário aprender a reconhecer a necessidade de ver a luz. Alguns partem carregando consigo potentes ódios e desejos de vingança, não saciados. Todavia, a alguns dentre eles mais avançados, é permitido entrever uma partícula da verdade. Reconhece os funestos efeitos das suas paixões. Quando então tomam boas resoluções, compreendem que para chegar a Deus só há uma única senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e injúrias. Não há caridade sem perdão nem com ódios no coração. Eu me lembro
de uma palestra do Jorge Elahá, na verdade uma entrevista dele, em que ele falou que para pequenos problemas o perdão consegue resolver. Você consegue esquecer, você consegue passar um pano sobre ele, sobre o problema, e você consegue redirecionar suas energias afetivas para o outro, devolvendo o bem pelo mal. Mas tem grandes problemas, às vezes assassinatos, problemas de ódio, problemas de rancor da vida, em que somente a reencarnação com esquecimento de todo o ultraje, de toda a mágoa, é a oportunidade de desenvolver o perdão. Então, os laços de relacionamento, muitas vezes, eles têm essa característica de trazerem alguma coisa do passado que a gente não consegue definir o que é, e que faz com que a gente tenha que reviver determinadas oportunidades, reviver determinados sentimentos no sentido em que nós estamos. Esse problema de estranheza, ele pode ser tanto na conjugalidade, né, no conjugamento do espírito masculino com o feminino, geralmente, né, falando sobre os relacionamentos heterossexuais, que são predominância no nosso planeta, graças a Deus, né, porque a gente precisa compreender melhor as leis que tutelam as nossas existências. A reencarnação, ela consegue explicar boa parte dos fenômenos sexuais que são de alteração daquilo que a gente consideraria natureza humana. E a gente vai vendo que essa estranheza, ela pode ser com os filhos, ela pode ser com os pais, ela pode ser com o cônjuge. Então nós precisamos reaprender, reaviver essa vida com os outros, essa vida com o próximo, né? Pensando naquela proposta que nós trabalhamos há pouco sobre provas e expiações, nós temos exatamente essa dimensão de que a gente precisa ter um relacionamento de crescimento, um relacionamento de evolução. Né, escolher, desenvolver o amor. Como a gente vai desenvolver o amor? Como desenvolver a afetividade? Alguns de nós somos solteiros, outras pessoas são casadas. Então, na medida que a gente cresce, na medida que a gente avança, na medida que a gente evolui, a gente vai sabendo canalizar as energias da nossa vida espiritual para o nosso processo de crescimento. E aí a gente vai pular para o último parágrafo, é um texto bastante grande de Santo Agostinho, e aí a gente vai ler aqui nos últimos minutos última parte do texto. Formam famílias os espíritos que a similitude dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição os induzem a se reunirem. Então, é essa proposta com a qual nós terminamos o nosso estudo, com a ideia de que geralmente são pessoas que estão mais ou menos nos mesmos laços de evolução que nós estamos, mais ou menos. Né? Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agrupar como fazem no plano espiritual. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. Se nas peregrinações são temporariamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com seus novos progressos. Então a ideia é de que a gente vai aprendendo a ser grato a Deus com os progressos que os outros realizam. Então, na medida que o outro cresce, na medida que o outro avança, na medida que o outro evolui, eu me gratifico, eu comemoro, eu abraço, eu diz, nós fizemos gol, o time. Nós, em família, precisamos saber que a gente precisa fazer gol. Esse gol são os gols da evolução moral, da evolução intelectual, das conquistas do afeto, da superação das misérias e das dificuldades econômicas. Muitas vezes será necessário que nós nos ajudemos financeiramente também. Ecologicamente, pensando em ecossistema também, de os avós ajudarem na criação dos netos, dos familiares cuidarem das crianças pequenas, né, de a gente poder, no atendimento do SUS, uma pessoa pegar ficha para uma pessoa mais velha, né, é uma realidade, né, é uma realidade de ecossistema. Então, formam famílias os espíritos, dissemos nós que a similitude dos gostos,
A identidade do progresso moral e a afeição os induzem a se reunirem. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agrupar como fazem no plano espiritual. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. Se nas peregrinações são temporariamente separados, reencontrando-se mais tarde, felizes com seus novos progressos. Então a gente termina com essa ideia, que a metade do parágrafo, a outra metade do parágrafo aborda outras questões. A gente termina com essa ideia de que é possível ser feliz na família em que nós estamos. Nós não estamos por acaso, nós não estamos por um desarrazoado da inteligência cósmica universal na nossa família. Nós estamos no lugar exato para o desenvolvimento de nossas grandes potencialidades. Nosso carinho, nossa gratidão à Marinês, da Associação Espírita Chico Xavier, aos amigos de Passo Fundo. Que Deus nos abençoe a todos e que tenhamos paz. Deus nos abençoe. Assim seja.